E aí, teoricamente, estamos gravando. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de resistência dos materiais, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tensão e deformação, ok? Só vale relembrar o que nós falávamos em aulas anteriores, né? Os nossos conceitos de tensão, né? Quando uma estrutura é solicitada por ações externas, né, cargas externas, o corpo vai responder, né, esse corpo vai responder, ou essa estrutura vai responder de duas formas, né. Nós temos as reações dos apoios, né, então, para toda ação externa, os nossos apoios vão responder de forma externa, né, também essa ação com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto, né, chamado reações de apoio. E aí, em relação a essas reações de apoio, tinha suas classificações, primeiro gênero, segundo e terceiro, né, gêneros. Em cima dessas reações, né, nós tínhamos a classificação dela quanto às restrições de movimento. Só para relembrar, se o meu apoio era de primeiro gênero, ela restringia apenas um movimento, sendo ele ou vertical ou horizontal, ou seja, X ou Y, e continuava permitindo rotação em relação ao eixo Z. Se o nosso apoio fosse um apoio de segundo gênero, restringia a movimentação horizontal e vertical, mas permitindo ainda a rotação em torno do eixo Z, e o nosso apoio de terceiro gênero, que relacionava a restrição de todos os movimentos do nosso apoio, né? Então, não perdia movimento nem horizontal nem vertical, e também não permitia a rotação em torno do eixo Z, certo? Em relação a esses caras, eu podia classificar as nossas estruturas, né, quanto ao grau de estaticidade, né, desses apoios. Nossa estrutura poderia ser isostática, hiperestática e hipostática, né? As nossas estruturas isostáticas estavam relacionadas a estruturas que possuíam apoios, que restringiam movimentos, obviamente, só que eu teria só, no máximo, três reações, né, desconhecidas. Então, três reações para três equações básicas da estática, né, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, e somatório dos momentos, né, em algum ponto da estrutura igual a zero. Então, três equações básicas da estática para três reações, eu teria uma estrutura isostática. Quando eu tivesse uma estrutura hiperestática, está relacionada às estruturas que apresentam, né, reações de apoio com quatro ou mais reações a serem determinadas, né? Elas continuam estáticas, ou seja, não tem movimentação nem x nem y e nenhuma rotação, só que elas possuem mais de quatro reações de apoio. Então, possuindo mais de quatro reações, eu não consigo resolver por métodos convencionais, conforme as três equações básicas da estática. E a estrutura hipostática é aquela que não garante estabilidade na minha estrutura, né? Então, em relação aos apoios, ela não restringe movimento horizontal ou vertical ou de rotação. Então, se ela não faz isso, a minha estrutura vai estar instável e ela pode se movimentar, e estando se movimentando, ela não é uma estrutura estática. Então, por isso, o nome hipo, né? De hipoinsuficiência, né? De inseguro. Em relação ainda às ações externas, né, das cargas, a gente falava que quando é aplicada uma carga em uma estrutura, a mesma as distribui até os apoios, né, e essa distribuição estava relacionada às ligações químicas, a forma de como essas cargas eram transmitidas, né, e isso estava relacionado aos nossos esforços internos, né, ou às forças internas, ao qual nós classificávamos ela como esforço normal, cortante, momento fretor. Em relação a essas forças internas, né,
elas geravam alguns tipos de tensões na minha estrutura, né? Dentre elas, a tensão normal, que era aquela em que a carga atuava perpendicular a uma área, a seção transversal, né, de uma estrutura. Eu tinha a tensão de cisalhamento, aonde essa carga aplicada, né, ela atuava tangencialmente, né, à seção transversal. Nós tínhamos a tensão de flexão, que provocava a flexão de uma estrutura, né, para cima ou para baixo, aonde eu teria uma parte comprimida e uma parte tracionada dessa minha seção transversal. E também nós tínhamos o esforço torsor, que tinha a tendência de torcer a nossa estrutura, né. E aí falávamos também que as duas tensões, ditas como primordiais, eram as tensões de tração, tensão normal e tensão de cisalhamento, né? Porque delas gerariam a tensão de flexão e também a tensão de cisalhamento, a tensão torsora, né, do momento torsor. Então, ficou mais ou menos isso estabelecido nas nossas aulas anteriores. Foi isso? Em resumo? Foi, professor. Foi isso aí mesmo. Tranquilo. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, nós vimos na última aula presencial o nosso conteúdo de tensão normal e tensão de cisalhamento, que relacionava essas cargas atuando propriamente ou diretamente nas minhas seções transversais, né. E aí, teoricamente, eu preciso entender como funciona agora a deformação devido a essas tensões aplicadas na minha estrutura, certo? Então, vamos abrir aqui o nosso slidezinho, e aí eu vou compartilhar essa telinha com vocês. Deixa eu fixar aqui também. Deixa eu dar aqui, ficar com o chat aberto. Aqui eu vou dar uma diminuída. Mais uma aumentada aqui. Dando para enxergar de boa aí a imagem do slide? Tá, porque aí se eu botar ele em modo exibição aqui daquela tela cheia, como se fosse apresentação, eu não consigo acompanhar vocês no chat, tá? Então, se ficar ruim alguma imagem, alguma coisa, vocês me falam que aí eu abro ela na tela maior e aí vocês veem alguma coisa que talvez possa estar com dificuldade de visualizar. Certo? Então, teoricamente, nós vamos definir hoje as deformações devido às tensões. O que você não está vendo? Apareceu não? Fixa, vai lá clica no meio da tela, e aí vai ter dois raduans, teoricamente. Aí você clica no que está, teoricamente, apresentando a minha tela aqui de apresentação. Tenta fazer isso, por gentileza. Então, aí quando tiver com dificuldade, é só ir lá na carinha da gente, lá na parte de cima, superior, aí você tem que fixar, teoricamente, aquilo que eu quero apresentar. Deixa eu ver se está... teoricamente, aqui está fixado. Consegui Beleza? já, professor. Obrigado. Tranquilo. Então, para introduzir um pouquinho, a gente falou, né, que toda estrutura, quando recebe um tipo de ação, ela se deforma, né? E aí, essa deformação, é claro que nós não queremos que ela seja excessiva.
Então, o estudo da deformação em relação aos materiais é de extrema importância, porque não é seguro que os materiais, principalmente estruturais, deformem de forma excessiva, né? Não é muito legal quando você vai visitar alguma construção e aí você, por um acaso, vê lá uma viga ou uma laje meio deformada, né, com aquela famosa barriguinha. Isso gera um certo desconforto, né, uma segurança visual não muito legal, e aí, de fato, essas deformações devem ser bem trabalhadas e bem discutidas para que nós possamos calcular, de fato, uma estrutura de forma tanto a resistir aos esforços e às cargas, mas como também deformar o mínimo possível, né, para garantir essa segurança da estabilidade tanto estrutural como visual, certo? Então, como introdução, temos aqui, né, que na análise e no projeto de uma estrutura é primordial relacionar as deformações provocadas pelas cargas que atuam na estrutura. Essa análise é feita para que as estruturas não sofram grandes deformações e impeçam a estrutura de atender à finalidade para a qual foi projetada. Também pelas deformações é possível encontrar as tensões em que estruturas que são estaticamente indeterminadas. Quando a nossa teoria fala de estruturas estaticamente indeterminadas, está relacionadas às estruturas com classificação hiperestáticas, né? Ou seja, quando as minhas três equações básicas da estáticas não são suficientes para conseguir achar a reação dos apoios, né? Então, por meio dos deslocamentos da estrutura como um todo, a gente consegue definir aspectos e parâmetros para achar essas deformações, essas reações, né, nos apoios, e isso vocês vão ver com mais clareza lá em análise das estruturas, né, análise 1 e análise 2. Ok? Então, a primeira situação aqui. Vamos considerar a nossa barra BC, né, aqui do lado, barra BC, de comprimento L, ou seja, tamanhozinho aqui, comprimento L, e com a seção transversal A. Imagine que isso aqui é uma barra prismática, seção transversal é aquilo que eu vejo de frente aqui, olhando a minha barra, aqui, essa aqui embaixo, olhando para cima dela, eu veria a seção transversal, né? Suspensa em B, né? Lá em cima, na extremidade B, e ao se aplicar uma força P em sua extremidade, né? C, a barra irá alongar-se, né? Então, ao se aplicar uma cargazinha aqui para cá, ó, né, para baixo, a carga P, observe que o meu comprimento L tem uma variação de comprimento, certo? Tente fazer um gráfico, né, aonde eu vou relacionar a força P aplicada com a deformação delta, essa letrinha grega chamada delta, certo? É possível obter um diagrama chamado força-deformação. Então, observe aqui do ladinho da figura, que ao passar do tempo que eu aumento a minha carga P, certo? Eu tenho um deslocamento ou uma deformação chamada delta. Ok? Então, apesar do gráfico apresentar informações úteis quanto à propriedade do material da barra, ela não pode ser usada para prever a deformação de uma outra barra do mesmo material, mas com dimensões diferentes. Ou seja, essa carga P e a deformação em relação a esse tipo de material aqui nessa barra, esse gráfico só demonstra propriedades quanto a essa barra com essa dimensão. Só que para a resistência dos materiais, não me interessa saber a resistência de uma barra específica, né? Me interessa saber qual é a resistência do material. Então, eu preciso relacionar alguma coisa ou alguns parâmetros que para qualquer dimensão e para qualquer comprimento, a minha estrutura, né, o meu material vai responder de forma igual, independente da sua dimensão. Então, este fato é mostrado. O que você não entendeu, Pedro? A parte daqui? Você consegue imaginar que eu tenho essa barra, né, de tamanho qualquer, e ao se aplicar uma carga, né, P, ela vai aumentar a sua deformação, certo?
Mas se por um acaso, ela não está comprimindo nesse caso, ela está tracionando. Observa que ela tinha aqui, ó, ela alongou. Então, se por um acaso você engrossasse essa barra, você acha que a mesma força P conseguiria alongar ela? Então, esse gráfico aqui, ó, só está relacionando a característica de uma força P que aumenta e uma deformação, ou seja, quantos centímetros, milímetros, metros essa barra aqui ela é esticada, só que esse gráfico aqui só representa essas características só para essa barra aqui, que tem uma área, uma seção transversal definida e um comprimento definido. Se eu mudar as características, ou seja, aumentar o comprimento ou aumentar a área da seção transversal, deixar ela mais robusta, esse gráfico aqui não vai ser o mesmo. Então, ele não me dá as características do material, por exemplo. Se essa barra for de aço, ela não me dá a característica do aço que eu estou usando. Voltou, Carlos? Voltou a aparecer? Beleza. Então, vamos imaginar. Tá, segunda parte. Então, o fato é demonstrado, né, ao analisar a barra BC', né, onde para provocar a mesma deformação, né, esse deslocamento que a gente viu anteriormente, né, é necessário aplicar uma força 2P. Esse fato se deve, pois a seção transversal agora é duas vezes a situação anterior. Então, observa aqui, ó, eu tinha uma área A para uma carga P, certo? Se eu dobro essa área, né, eu tenho que dobrar a minha força para que ela possa ter o mesmo deslocamento, ou seja, a mesma deformação. Então, elas são proporcionais, o aumento da área em relação ao aumento da força, para que eu consiga manter o mesmo deslocamento. Aí vocês vão lembrar mais ou menos disso aqui lá de Física 2, quando a professora falava, a professora Juliana falava da constante de mola, né? Física 1 ou Física 2. Não vou lembrar agora certinho onde está esse conteúdo lá nas físicas. Mas quanto mais grossa é a minha mola, né? Mais força eu tenho que fazer para garantir a mesma quantidade de deslocamento, né? Já em contrapartida, ao se aplicar uma mesma força P, agora a uma segunda barra chamada BC, duas linhas, né? Com um comprimento de 2 vezes L, nota-se que a deformação provocada na barra será de 2 deltas. Ou seja, a deformação é 2 vezes maior do que a barra observada, observada na primeira barra, né? Então, em relação a esse carinha aqui, eu fazia uma carga P, ele deslocava um delta. Se eu dobro a minha área e aplico a mesma força, dobrar não, desculpa, eu dobro o comprimento e aplico a mesma força, essa minha barra vai se tornar mais esbelta e, teoricamente, ela vai se tornar um pouco mais maleável, vamos dizer assim. Então, ao se aplicar a mesma carga e dobrando o comprimento, eu vou ter uma deformação de 2 vezes a inicial. Ficou mais ou menos entendível a ideia da se eu dobro a área, eu tenho que dobrar a carga para ter o mesmo deslocamento, e se eu dobro o comprimento com a mesma, ela está fixada. Qualquer coisa, clica aí, André, na parte de cima, e você tem que fixar a sua tela na minha apresentação. Deu certo aí para você fixar? Então, aí é só vocês fixarem aí que fica
travado na tela da apresentação. Então, só para relembrar de novo aqui, ó, em relação a se eu aumento a minha área para ter a mesma deformação, ou seja, o mesmo deslocamento, eu tenho que dobrar a carga, e se eu aumento o meu comprimento em relação à mesma carga aplicada, eu dobro a deformação. Então, são duas análises diferentes. Então, quanto maior a minha área, né, maior a minha força para gerar deslocamento, e quanto mais comprido for autor desconhecido, já que você não tem nome, por gentileza, clica na parte de cima e aí tem duas telinhas chamadas Raduan, né, o professor Raduan. Uma tá a minha carinha aparecendo aqui e a outra tá a apresentação que eu tô botando no slide. Aí você clica no percevejozinho para fazer a fixação da tela. Ó, quando você vem aqui, deixa eu interromper a tela toda. Aí, só para explicar para vocês, aí eu vou botar a minha tela inteira. Para vocês acharem o que vocês estão querendo, certo? Você vai ter que vir aqui em cima, ó. Ó, tá vendo que tem a minha carinha aqui do lado e tem a apresentação você, ou seja, o que eu estou apresentando na minha tela, certo? Então, você tem que deixar essa tela aqui, ó, tá vendo esse percevejo? Essa tela que você tem que deixar fixa, essa telinha que você tem que deixar fixa durante a sua apresentação, certo? É porque eu botei a minha tela inteira agora, Thiago. Aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou parar a apresentação, né? Aí eu vou colocar só a janela que é a aula de deformação, lá que é o meu slidezinho. Aí é a mesma coisa, você vai ter que fixar lá na parte de cima essa minha apresentação. E deixar o percevejozinho. Certo? Alguma dúvida em relação à explicação da deformação, a esse conceito? Se eu aumento... Vocês têm que falar para mim, teoricamente, para mim está aparecendo tudo. Se não aparecer para vocês, tem que falar, professor, não está aparecendo, te dá um jeito aqui. Tem que ficar fixada a minha apresentação para vocês. Então, em relação a que a gente estava falando, aos que entraram agora há pouco, né? Ao se aplicar uma carga em uma estrutura qualquer, eita, que o povo está chegando atrasado. Em relação a isso, ao se aplicar uma carga P qualquer, né? Eu vou ter uma deformação delta, ou seja, a minha estrutura, meu elemento vai deslocar, né? Comprimir ou tracionar. Se eu dobro essa área para manter a mesma deformação, ou seja, a mesma quantidade, né, de deformação, tanto que ele vai alongar ou comprimir, eu tenho que dobrar a força, né? Afinal, a gente vai lembrar de tensão normal, força sobre área, né? Se eu dobrar a minha área, né, eu tenho que dobrar a minha força para ter a mesma tensão. Só que, quando eu dobro o meu comprimento e mantenho a mesma força, esse meu material, de certa forma, ele fica mais frágil, né? Não frágil em relação a quebrar, mas ele fica mais maleável para ser deformado, ou esticado, ou comprimido. Então, se eu dobro o meu comprimento e aplico a mesma carga P, teoricamente eu tenho um dobro de deformação. Ficou clara essa parte? Ficou, prof. Tá de boa. Beleza, quem está falando sim, ok. E quem não está falando nada, creio eu que está consentindo, Ok, né? professor, tá de boa. O famoso cala consente. Beleza. Então, vamos entender ali agora. Eu também estou achando ela bem mais interessante. Na realidade, aquela parte inicial, como era a revisão de mecânica lá das primeiras aulas, então eu não tinha slide preparado para elas, né? Mas aí
para a parte da frente, ela fica mais lúdica do que eu preciso ficar escrevendo lá e desenhando maravilhosamente no quadro. Fica mais fácil de entender. Bom, mas aí vem a parte interessante. O desconhecido é a Ellen. Legal, beleza. Mas em ambos os casos, né, em relação entre a deformação e o comprimento, né, essa relação delta sobre L, né, essa relação nos leva a um negócio chamado deformação específica normal, né, que relaciona a letrinha grega chamada epsilon para a gente, certo? Então, vamos ver ali a seguinte situação. Para todos os casos, né, para todos os casos, se eu faço a razão do comprimento, né, do tanto que essa estrutura deformou, o delta, dividido pelo comprimento inicial, isso vai me gerar uma taxa, né, uma razão, que é igual em todas as... Vou ficar mais grave, aí lascou, é porque a voz do professor é fina mesmo. Essa é a única parte que eu não consigo ajustar, Josival, infelizmente. Tá bom assim, professor. É porque o Josival mandou ali se eu podia engrossar a voz. Se você ficou falou docinho, né? Então não vai dar, não vai dar muito certo, infelizmente. E aí, então, se você olhar lá, Amanda Magosso está aparecendo. Então, a relação que nos interessa... Você tá usando o e-mail da sua digníssima, Joaquim? Tá certo. Então, continuando, pessoal, vamos lá. O meu Epson... Não, Tiago, tá aparecendo o seu nome para mim, Tiago Brito. Tá, você estava falando do Joaquim. Tá, entendi. Mas voltando ao caso, né, vamos lá, foco, senão nossa aula vai ter 3 horas de gravação. Então, em relação a todos os casos, né, eu consigo tirar um epsilon, ou seja, isso é uma razão que para qualquer tipo de área, qualquer comprimento desse meu material, então, de fato, eu consigo ter o mesmo valor. Então, isso é uma característica do meu material. Então, eu já começo a conseguir conciliar um dado, né, um ente, ai, meu Deus. É uma característica, né, esse epsilon, né, que garante, é o que define a deformação específica normal do meu material. Então, esse epsilonzinho, ele é a razão, né, para quem tiver com o caderno aí do lado, é bom anotar isso, porque a gente vai precisar dessas relações lá na frente. Então, o epsilon, né, deformação específica normal, é a relação, né, é a razão, né, do delta, que é essa letrinha grega, deltazinho, que significa o tanto que a minha estrutura, o meu elemento deformou ao se aplicar uma carga nele. Essa deformação pode ser de compressão, né, ou de alongamento, né, tração, ou seja, ela pode esticar ou encurtar, dividido pelo comprimento inicial dessa barra, desse elemento, antes de ser aplicado a carga. Então, essa é a primeira relação que nós temos, de fato, aí. Pode repetir, por favor, professor. Vamos lá. Observa aqui do ladinho, eu só estou replicando o que está escrito na fórmula. Esse epsilon significa deformação específica normal, né? Por que o nome normal? Porque ela está relacionada à tensão normal, né? Tensão de compressão ou de tração, que atua no elemento. Ela é definida pela razão do delta, ou seja, a divisão do delta. O delta é o quê? É o tanto que o meu elemento se deformou quando foi aplicada uma força nele. Ou seja, quando eu tiver esticando uma barra, é o tanto que ela esticou.
quando eu estiver comprimindo a barra, o tanto que ela comprimiu, dividido pelo comprimento inicial dessa minha barra, ou seja, o tamanho que o meu elemento tinha antes de se aplicar a força nele. Ficou claro? Obrigado, professor. Beleza. Então, se nós construirmos agora um gráfico, né, tensão normal, né, o nosso sigma, lembrando que por formulação nós já vimos em aulas anteriores, né, o sigma é igual à relação de força sobre área, não é isso? Em função da deformação específica epsilon, que a gente acabou de definir, que é o delta sobre ela. Achar a primeira deformação em relação ao que, Eric? Sobre que aspecto você está falando? Se tiver difícil de digitar, Eric, você pode ativar o microfone, faz a pergunta e eu respondo. Talvez fique mais ágil. Tá me ouvindo agora, professor? Sim, aham. No caso da fórmula ali, epsilon é igual a deformação. Tem que encontrar primeiro essa deformação para poder inserir nessa fórmula, é isso? A deformação inicial, sim, esse deltazinho é o tanto que o meu material esticou, encurtou quando é aplicada uma força nele. Imagine quando você está pegando uma borracha, se eu puxar ela, ela estica, se você apertar a borracha, ela comprime. Então, é o tanto que ela esticou ou comprimiu, entendeu? Essa é a deformação. É o comprimento final menos o comprimento inicial. Esse é o delta. Obrigado, professor. Tranquilo. Então, se eu pegar agora duas situações que eu conheço do meu material, né, a tensão normal, que não varia, a tensão sigma normal, né, que não varia, se eu dobrar a carga e dobrar a área, fica o mesmo valor, então isso é uma característica da tensão do material, em função da deformação específica epsilon, que é definido pela relação do delta sobre o comprimento L, né, então será obtido uma curva característica das propriedades do material, que não dependerá das dimensões do corpo de prova utilizado. Essa curva é chamada de diagrama de tensão-deformação. Então, quando vocês colocam isso lá no YouTube, né, quando você pergunta, professor, o que eu tenho que estudar em relação a esse conteúdo, né? Primeira coisa que você vai olhar lá é a relação da tensão versus deformação. Então, ele vai dar uma característica do meu material, né? Então, ao observar aqui os quatro gráficos que eu tenho, né, que dão meus comportamentos típicos, né, das curvas de tensão-deformação, eu tenho alguns materiais específicos em relação a ele. Em relação ao meu gráfico em relação ao meu gráfico da figura A, né, observe que eu tenho um material que, ao se aplicar a tensão, né, ou seja, estou aumentando a tensão nele, né, ele está subindo aqui a tensão, e a partir do momento que eu estou subindo essa tensão, eu estou deslocando ele mais, né, estou deformando ele sobe, tem um ponto que ele fica estabilizado, depois sobe de novo e rompe, certo? Esse gráfico dá a relação tensão-deformação de materiais dúcteis com patamar de escoamento bem definido. Certo? Já a figura 2, né, eu tenho a mesma relação tensão-deformação específica, né, meu material sobe, ele não chega nesse patamar aqui de escoamento, né, ele não fica dessa forma, tem mais deslocamento do que aumento de tensão e rompe. Certo? Então, esse é o material dúctil, os dois são dúcteis, só que um tem patamar de escoamento bem definido e o outro não tem esse patamar de escoamento bem definido. Matheus, quando você está pegando um saquinho plástico, né, imagina um saquinho plástico de bala, por exemplo, a hora que você estica ele, não tem uma hora que ele dá tipo uma afrouxada antes de romper? Ele fica mais maleável? Então,
É porque ele entrou, teoricamente, nesses... a mola também, a hora que ela afrouxa, ela entrou no regime de escoamento, né? E aí, depois que ela escoa, ela não volta mais ao seu estado convencional, né? Então, ela sai de um tal chamado limite elástico e passa a se comportar no regime plástico. Ou seja, quando eu pego um plásticozinho e estico ele, ele não volta mais à sua condição inicial. Ok? No C, eu tenho material não linear, ou seja, ele não tem essa linha reta aqui, né? Então, ele não tem um comportamento interessante, né? Ele não é linear, então, normalmente materiais estruturais não seguem esse tipo de material, né? Não é adequado. E aí eu tenho, na figura D, eu tenho o material frágil, né? O que é o material frágil? É aquele que tem uma tensão se mantendo linear, quando ele vai começar a entrar nesse regime que a gente falou, plástico, nesse escoamento, ele não entra nele e ele rompe. Certo? Então, aqui, teoricamente, eu tenho as ligas metálicas, o aço estrutural das nossas construções, né? Aqui eu tenho o alumínio e aqui eu tenho o concreto. O material ser chamado frágil não significa que ele não seja resistente. Se você perceber que os gráficos talvez tenham a mesma relação, né, mesmo valor para a tensão, observa que o meu concreto aqui, teoricamente, foi muito mais resistente, né, do que o aço, só que ele não consegue se deformar, né, uma peça de concreto tem que se deformar muito pouco. Se essa deformação foi excessiva, o que vai acabar acontecendo com ele é que ele rompe antes dessa deformação. Por isso ele tem característica frágil, né? A fragilidade não significa falta de resistência, significa só a forma de ruptura do material. Professor? Oi? Assim, então quer dizer que se ele decorrer pro eixo X ali, aí ele vai ser mais frágil? Não, Josival, em relação à questão de ductibilidade ou fragilidade, está relacionada ao quanto meu material consegue se deformar antes de romper. Então, imagine que você pega uma barra de aço, né? E você vai esticando ela. Ela não vai se romper assim de uma hora para outra, concorda? Ela não vai ficar esticando, vai ficar meio como se fosse um elástico. Você puxa o elástico, antes de romper, ele fica menorzinho, ele fica ali quase rompendo até romper, não é isso? Então, ele se deforma bastante, ou seja, antes dele romper, ele tem uma deformação grande. Então, isso é um material dúctil. Já o concreto ou a cerâmica, imagine que você está pegando uma xícara. Se você pegar uma xícara, né, e fazer uma compressão com a sua mão, você quebra a xícara, não quebra? Sim, sim. E ela quebra de forma abrupta, né? Você não vê ela deformando antes de quebrar. Isso é o material frágil. Não é que ele não seja resistente, é só a forma de ruptura dele. O aço, quando eu estico ele, eu comprimo ele, ele demora a romper, né? Ele estica, ele deforma bastante, já o concreto não. Entendeu? Sim, sim. A ductibilidade e a fragilidade do material. Tá. Ok, obrigado. Nada. Então, para mim determinar essa característica, né, a gente usa basicamente o ensaio de tração, né, para determinar esse gráfico desses materiais, né. Então, para se obter o diagrama de tensão e deformação de um material, normalmente se utiliza o ensaio de tração direta em um corpo de prova deste material, né. O ensaio se baseia em se colocar um corpo de prova de diâmetro L, né, comprimento referência ao comprimento inicial, numa máquina de ensaio de tração, né? Máquina de tração é uma máquina que você vai colocar o corpo de prova e ele vai puxar as extremidades do nosso material, do nosso corpo de prova. À medida que se aplica uma carga axial P, centrada no corpo de prova, o mesmo vai se alongando para uma nova medida L, né? Esse L seria o comprimento final. Assim, a deformação delta, que é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial, é registrado para cada valor P. Dessa forma, nós teremos a relação da tensão pela deformação, né?
Os diagramas de tensão e deformação dos materiais variam consideravelmente e ensaios de tração em um mesmo material pode ter resultados diferentes dependendo da temperatura do corpo de prova e da velocidade de aplicação da carga. Então, o que ele está me dizendo? Para que eu consiga achar a característica de um material, certo? Em relação a essa tensão e deformação, eu devo ensaiar vários copos a gente teria que ensaiar vários corpos de prova com a mesma dimensão, com a mesma temperatura ambiente e com a mesma velocidade de carga. Tati, em relação à sua câmera, se você clicar aí na sua fotinha na tela, tem uma câmerazinha. Aí, se você clicar nela, nessa câmerazinha, você desativa o vídeo também. Seu vídeo. Certo? Então, continuando aqui. No entanto, é possível dividir os materiais quanto às generalidades dos seus diagramas de tensão e deformação, sendo assim, quanto às características, né, os materiais podem ser classificados como dúcteis e frágeis. Deixa eu interromper rapidinho aqui o compartilhamento, só para mostrar para a Tati como faz aqui. Tati, se você tiver no celular ou no computador, é a mesma coisa, ó. Se você clicar na tela, aqui, ó, tá vendo que aparece uma câmerazinha aqui do lado? Aí, ao clicar nessa câmerazinha, você desativa a webcam, ou tem que clicar na telinha, Tiago. Aí, eu só não consigo desativar a tela de vocês. O microfone eu consigo, mas a tela não. Tá? Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela aqui, da apresentação. E aí, estamos de volta. Eu acho que deu. Eu não consigo ficar vendo a webcam de vocês, eu só fico conseguindo ver o que eu estou apresentando. Alan, tem sim. Teoricamente, em materiais frágeis, né, que tem essa ruptura mais abrupta, eu faço o teste de compressão nele para ele poder fazer esse diagrama. Então, quando eu estou ensaiando o corpo de prova de concreto, por exemplo, ele é comprimido e eu consigo fazer essa relação tensão-deformação. Para materiais dúcteis, normalmente a gente faz um ensaio de tração. Beleza? Em relação a isso, ó, a gente tem um videozinho aqui. Observa que eu tenho um material, né, uma barra metálica de aço, né? E aqui do lado vai aparecer duas situações. Vai aparecer o diagrama que tem a tensão em MPa pela deformação, ou seja, quanto essa barra está sendo esticada, certo? Deixa eu soltar ele aqui. Tá conseguindo ver ali, ó, começar a surgir uma linhazinha, ali, ó, 200 MPa, e subindo, 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 subindo. Sim, professor. E
E continua subindo, subindo, e aí se você reparar a barrinha do lado, você está vendo que ela está ficando um pouco mais alongada, né? Ela está ficando mais esticadinha. Ao mesmo tempo que ela vai diminuindo a sua seção transversal, ou seja, ela vai ficando mais esbelta, vai ficando mais fininha. Mas observe que já estamos ali com 400 MPa, chegando a quase 500, e a barra permanece, teoricamente, ali, firme e forte, né? Subindo e subindo. Estamos ali em 600 MPa. Observe que quase o garfo da máquina ali já está quase sumindo, né? Você já mal consegue ver o garfinho da peça. Ela está bem mais alongada, chegando a 700 MPa de resistência agora. Chegando a 800 MPa. Aí dá para a gente começar a perceber que ela faz uma leve barriguinha a partir de agora, né? Está começando a ficar mais inclinadinha para a área do deslocamento, né? Chegando a 800 MPa de resistência, bem esticadinha. Está chegando ali nos 900 quase, e olha como ela começou a fazer, teoricamente, mais deformação do que resistência, né? Ou seja, não está subindo mais a tensão, né? De forma tão abrupta. Ela está mais deslocando, né? Mais deformando do que realmente. E aí, observa que ela está entrando num processo de estricção aqui, ó. Está ficando bem pequenininha. Ou seja, está tendo fragilidade nesse ponto aqui, porque a seção transversal está ficando menor, até o momento que ela vai romper. Essa é uma característica de um material dúctil, né? Ou seja, ele deforma muito, né, antes de começar realmente a romper o corpo de prova. Ficou claro essa parte do videozinho? Quanto ao material dúctil? Beleza. Top. E aí, em relação a esses materiais dúcteis, né, como o aço estrutural e as ligas metálicas, tem como característica a capacidade de escoar à medida que é aplicada uma carga crescente a esse tipo de material, né? Seu comprimento começa a aumentar linearmente a uma taxa mínima. Ao se alcançar um valor crítico, né, esse corpo de prova sofre uma deformação grande, a aplicação da carga relativamente pequena. Após tal situação, a carga continua a aumentar e a deformação também, até que um certo ponto seja alcançado, chamado carga crítica, onde as forças pequenas são suficientes para manter o material deformado até que o mesmo rompa. Então, em relação ao texto aqui de cima, ele está dizendo o seguinte, que ao pegar esse material de característica dúctil, né, existe uma fase ao qual, ao se aplicar essa carga, né, até um certo ponto, né, existe uma linearidade nesse material, ou seja, para cada tensão X, tensão Y, né, eu tenho uma deformação X, ou seja, essa angulação aqui, ó, permanece igual até chegar nesse patamarzinho aqui. Quando eu chego nesse patamar, eu estou chegando no limite elástico do meu material. Ou seja, daqui para cá, eu estou respeitando o limite elástico. O que é o limite elástico? Vocês vão lembrar lá das constantes de mola que falava da lei de Hooke, né? Então, o meu material tem uma proporcionalidade em relação à deformação. Eu aplico uma carga, ele deforma de uma forma. Se eu aplicar 2 vezes essa carga, ele deforma 2 vezes. Se eu aplicar 3, deforma 3 vezes. Isso proporcionalmente até se atingir esse limite de elasticidade. Vai chegar um ponto, ou nessa carga meio crítica para o regime elástico, e aí o meu material vai entrar em um processo de escoamento, ou seja,
eu saio do limite elástico, e aí começa a escoar o meu material, ou seja, ele vai deformar, né? Ele vai esticar, neste caso, muito mais do que a minha tensão aqui pode ser elevada. Depois disso, eu continuo conseguindo aumentar a minha carga, né, a minha tensão, só que observe que eu tenho uma deformação muito maior do que a relação inicial, né? E isso vai se deformando, e deformando e deformando. Eu estou entrando no estado de encruamento, que é aquela diminuição que a gente viu no vídeo, ou seja, vou tendo aquela diminuição diária, até chegar na chamada carga crítica, né, ou o limite de resistência do material. Nessa cristazinha aqui do meu gráfico, é a maior tensão que o meu material pode suportar, certo? A partir desse ponto, eu não consigo mais elevar a minha carga, e aí qualquer carga que seja aplicada, eu já tenho deformação excessiva, tenho queda dessa tensão, né, e aí o meu material rompe. Diferença entre esse cara para esse cara. Aqui eu tenho um aço com baixo teor de carbono, chamado aço estrutural, né, o CA50 que a gente conhece na construção, e aqui eu tenho uma liga de alumínio. A diferença entre os dois, que no aço estrutural eu tenho esse patamar de escoamento bem definido, ou seja, eu vejo essa linha horizontal aqui, antes dele começar a inclinar de novo, e no material com limite de escoamento não bem estabelecido, observa que você não consegue ver em que ponto ele escoa, né? Ele simplesmente continua subindo a sua tensão, né? Só que não mais com uma linearidade, igual a gente consegue observar nessa parte do gráfico. Então, a partir daqui, ele já escoou e já está encruando até romper. Então, aqui é um material dúctil com patamar de escoamento bem definido, e esse aqui é um material dúctil com patamar de escoamento não definido. Beleza? E aí, quanto aos materiais frágeis, né, como o ferro fundido, o vidro, a pedra e o concreto, são caracterizados pelo fato de que a ruptura ocorre sem nenhuma mudança prévia notável da taxa de alongamento, ou seja, materiais frágeis não se deformam muito antes de romper, né? Então, eles têm um rompimento abrupto, né? Para materiais frágeis, não há diferença entre o limite de resistência e o limite de ruptura. Vamos aqui voltar no quadro anterior. Meu limite de resistência é a maior tensão aqui da crista desse gráfico, e o limite de ruptura é quando ele rompe. No material frágil, né, os dois limites são a mesma coisa. A máxima resistência é quando o meu material rompe. Certo? Então, a deformação no momento da ruptura é muito menor para os materiais frágeis do que os dúcteis, ou seja, não há região de estricção, ou seja, não há essa região aqui onde eu tenho a diminuição da seção transversal, né, igual a gente viu no vídeo anterior. Então, teoricamente, ó, ele rompe aqui, né, e olha como o material dúctil ainda estica, né, ó, observa como o material frágil rompe, você não vê nenhuma diminuição da seção transversal, né, como a gente viu no vídeo anterior. Alguma dúvida relacionado a esse aspecto da deformação dos materiais dúcteis e frágeis? Não, professor, deu até para entender melhor agora do que naquela primeira explicação lá. Só falando breve, deu para entender de boa. Beleza. Jesus, 58 minutos falando já. Só o conceito de escoamento, mais referente ao vídeo. No vídeo aqui, Carlos, deixa eu jogar aqui para frente e parar ele aqui. Eu não consigo. Filha da mãe não tá fixando a tela para mim. Deixa eu abrir aqui um cadiquinho. Ó,
nessa parte aqui, ó, que você está vendo aqui de 200 para cima, como esse material, eu acho que é uma barra de alumínio ou uma liga com alto teor de carbono, sei lá, alguma coisa assim, eu não consigo ver esse limite de escoamento bem definido. Então, essa barra que a gente viu entra nessa característica aqui, ó. Ou seja, é um material que não tem essa região aqui bem definida, que é o escoamento, certo? Ele vem reto, linear, aí ele simplesmente começa a deformar mais do que o aumento da tensão. Aquele material que a gente viu ali, teoricamente, ele é um material com limite de escoamento não definido, não bem definido, igual o aço convencional. Aqui. Então, em relação ao nosso modo de elasticidade, né, muitas estruturas de engenharia são projetadas para sofrerem deformações relativamente pequenas, que envolvam apenas a parte reta do correspondente diagrama tensão-deformação. Então, praticamente todos os materiais de engenharia que nós conhecemos para nossas estruturas, né, são trabalhados naquela região linear, ou seja, quando a lei de Hooke, né, está respeitada, ou seja, para cada tensão aplicada, uma tensão, eu tenho uma deformação, duas tensões, duas deformações, e assim até o limite dessa proporcionalidade. Para essa parte inicial do diagrama, a tensão delta é diretamente proporcional à deformação específica epsilon, né? E assim, a gente pode estabelecer a seguinte relação. A minha tensão normal, né, ela é definida como a multiplicação ou o produto do módulo de elasticidade, que é esse Esão maiúsculo, né, ou o módulo de Young, ok? Vezes a deformação específica normal. Então, minha tensão normal é o meu módulo de elasticidade vezes a minha deformação específica normal. São as relações que eu tenho em relação ao módulo de elasticidade, porque eles são proporcionais. Essa relação é conhecida como a lei de Hooke, né, em homenagem ao matemático inglês Robert Hooke, onde o coeficiente E, né, é chamado de módulo de elasticidade do material envolvido, ou também conhecido como módulo de Young, né, em homenagem ao cientista inglês Thomas Young, que estudou esse material, né, estudou esses materiais, sendo a deformação específica epsilon adimensional, ou seja, ela não tem meu Deus, ela não tem uma unidade de medida, né? Ela é só uma razão, logo o nosso módulo de elasticidade é dado pela mesma unidade de tensão, né? Então, o nosso módulo de elasticidade pode ser lá kPa, PA, megapascal, MPa, gigapascal, GPa e tudo mais. Beleza? Anotem essa fórmula, anotem essa formulazinha aí, porque ela é interessante. A gente vai precisar dela lá daqui a pouco. Então, tensão normal sigma é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação específica normal. Então, em relação ao nosso comportamento elástico, né, que é a parte que nos interessa para os materiais de estruturas, se as deformações específicas provocadas em um corpo de prova pela aplicação de uma determinada carga desaparecem, né, quando tal carga é retirada, diz-se que o material está sob regime elástico, onde o maior valor para que essa premissa é mantida é chamado limite elástico. Lembra quando o professor pegou um rabicó de alguém na sala, não lembro de quem? E aí eu estiquei ele, e quando eu tirei essa carga de esticar, ele voltou ao seu estado convencional? Então, teoricamente, esse é o nosso limite elástico, né? Ou o regime elástico do meu material. E se o material tem um ponto de escoamento bem definido, ou seja, se o limite elástico e limite de funcionalidade são essencialmente iguais, podemos dizer que o comportamento do material é elástico. Então, observa aqui, ó. Até chegar no ponto B,
se eu tirar a minha carga, teoricamente, a minha deformação aqui volta para o ponto A. Só que, quando eu começo a entrar em escoamento, ou seja, a ter essa mudança de direção aqui na parte B, teoricamente, eu não consigo mais voltar o meu material para o ponto A. Então, eu vou tender a chegar a ele na deformação no ponto D, né? Até chegar no limite de resistência e depois chegar no limite de ruptura e o material romper. Então, até a parte reta, né, a parte linear, eu tenho o chamado regime elástico no meu material. Já quando eu passo essa dobrinha aqui, ou seja, deixa de ter essa linearidade, começo a não conseguir mais ver uma linha reta na tensão-deformação, né? Ou seja, quando for atingido o ponto de escoamento, ele deve ocorrer como descrito na teoria, ou seja, os efeitos da deformação não podem ser desfeitos. Ou seja, a tensão e a deformação específica diminuem de forma linear, conforme mostrado na linha CD. Ou seja, se eu for subindo aqui... Oi? Quando eu passo o escoamento, né, observe que do ponto C, o meu deslocamento já é linear em relação ao D, né? Eu começo a ter essas marcações aqui. Né? O fato de epsilon não retornar ao zero depois da remoção da carga demonstra que ocorrem deformações permanentes ou deformações plásticas. Assim, o material passa a trabalhar em regime de comportamento plástico. E aí, teoricamente, os nossos materiais de estruturas não devem trabalhar neste regime, só no regime elástico. Então, em relação a tudo que nós vimos até agora, né? Então, vamos olhar de novo a barrazinha lá do nosso primeiro exemplo, né? A barra BC, de comprimento L e área. Os de estrutura, para a gente, sim, Érica, eu sempre trabalho ele no limite elástico, onde ele mantém essa linearidade aqui, ó, até a parte que essa minha reta aqui começando em A fica reta ainda. Quando ela começa a curvar, eu já entrei no regime plástico. Então, nossos materiais de engenharia, principalmente para a parte de estrutura da engenharia civil, são trabalhados até esse ponto aqui para baixo. Ele só pode chegar no limite elástico. Então, ao analisando a barrazinha que nós tínhamos, passou dali, ele já deformou, ou seja, ele vai ficar deformado. Sabe quando a laje e a viga ficam com aquela barriguinha? Então, deformou, não volta mais. Teoricamente, não é legal você ficar vendo uma viga e uma laje com essa deformação, né? Com essa flecha, essa barriga para baixo. Te dá uma sensação de desconforto estrutural. Perfeito, professor. Então, considerando a barra inicial, né, homogênea, ou seja, o mesmo material de cima e baixo, de comprimento BC BC, né, de comprimento L, e seção transversal uniforme de área A, submetida a uma força axial centrada, né, nessa área, de valor P. Então, se a tensão axial resultante, sigma, é igual a força sobre área, se ela não ultrapassar o limite de proporcionalidade do material, ou seja, a lei de Hooke seja estabelecida, né, a tensão normal ser a relação do produto entre o modo de elasticidade e a deformação específica normal, né, podemos aplicar a lei dele e escrever a seguinte relação. Então, tensão normal é igual ao módulo de elasticidade, né, vezes a deformação específica, ok? Se eu isolar de um lado a deformação específica, observa aqui, ó, eu vou deixar o meu epsilon isolado. O meu módulo de elasticidade está multiplicando, passa, dividindo, então eu fico que epsilon é a relação de sigma sobre o módulo de elasticidade, ou seja, tensão normal sobre o módulo de elasticidade. Quem é tensão normal para a gente? Não é a relação da expressão força sobre área? Então, substituindo sigma nessa operação aqui, eu vou ter o quê? Força sobre área. Então,
a minha relação epsilon é definida como a carga P, força P, dividido pela multiplicação da área pelo módulo de elasticidade. Ok? Outra relação que nós vimos lá atrás, lá no início dos slides, né, me dizia que o meu epsilon é definido pela delta sobre E. Isso? Já anotaram aí em algum cantinho no caderno? Então, se eu pegar esse meu delta, nessa minha deformação, e deixar ela isolada, né, o epsilon era delta sobre L, né? Quando eu pego esse delta e isolo ele, então eu vou ter a relação do epsilon vezes o comprimento inicial da minha peça. Beleza? Tranquilo? E quem é epsilon para a gente? Não era a relação da carga P sobre a razão da área multiplicado pelo módulo de elasticidade? Então, substituindo esse carinha aqui por essa relação aqui, eu vou ter, então, o quê? Que a minha deformação, ou seja, qual é a quantidade de deformação, quanto é que vai deformar a minha peça, ou seja, quanto ele vai alongar ou encurtar, é a relação da carga aplicada, P, vezes o comprimento inicial, L, dividido pela área da seção transversal do meu material, vezes o módulo de elasticidade dele. Alguma dúvida sobre a operação feita aqui? Para chegar no delta? Só um minuto para copiar rapidinho. Tranquilo. Essa última, professor, é o delta igual a Carga P vezes o comprimento L, Isso. dividido pela área da seção transversal, vezes o módulo de elasticidade. Joaquim, eu já coloquei esses slides lá no módulo da aula de hoje, lá no Blue. Acho que eu adicionei isso sábado passado. Conseguiram copiar certinho? Posso ir para frente? Eu já, não sei os outros. Qualquer coisa, printa a tela aí do celular, printa a tela do computador, ou depois olha no material que o professor disponibilizou, que é a mesma coisa. Só coloquei ele no PDF. Então, a equação anterior definida só pode ser utilizada se a barra for homogênea, né? Ou seja, se ela for de um mesmo material durante todo o seu comprimento. Então, isso significa que o meu módulo de elasticidade é constante. Se ele tiver uma seção transversal uniforme também de área A, né? Ou seja, a minha barra ela é prismática, né? Ou seja, ela mantém a seção transversal uniforme durante todo o seu comprimento. E em relação à força aplicada em suas extremidades, né, se ela tiver essa força sendo aplicada, né?
essa carga P sendo constante também. Se a barra estiver carregada em outros pontos, ou se ela consistir em diversas partes com várias seções transversais, é possível, e possivelmente de diferentes materiais, precisamos dividi-las em partes com várias seções transversais, né? Dividi-la em partes com componentes, né? Que satisfaçam individualmente as condições necessárias para a aplicação da equação. Designando respectivamente por P, I, L, I, A, I e EI, a força interna, né? Lembrando que esse I é de I, várias coisas que podem aparecer, né? F1, 2, 3, 4, 5, comprimento 1, 2, 3, 4, 5, área 1, 2, 3, 4, 5, e o modo de elasticidade 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu posso ter que o delta, né, a deformação final, né, nada mais é do que a somatória de cada uma delas, né, ou seja, eu vou calcular a deformação para cada partezinha e depois vou somar isso tudo de uma vez, certo? O nosso primeiro exemplo vai explicar mais ou menos isso daqui a pouco, essa somatória de várias deformações com seções transversais diferentes. E se por acaso a minha seção não for uma seção lá muito convencional, né, não for homogênea, né, não tiver um A homogêneo, não tem problema, porque eu posso usar a relação da minha integral, né, variando de 0 a L, né, em relação a essa integral, aonde eu tenho P dividido pelo comprimento que varia, né, essa parte seja variada, dividido pela razão do meu material. Normalmente, a gente não usa essas situações aqui em situações convencionais de engenharia, né? Então, é só a título de curiosidade. Até aqui, quanto à teoria, alguma dúvida? Não, professor. Boa, pode prosseguir. Beleza. Eu vou interromper a gravação aqui rapidinho. Quem quiser ir no banheiro, quiser tomar uma água, eu vou fazer isso também.